Preparem-se para mergulhar nos mistérios mais fascinantes que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. Da imensidão do cosmos às inscrições antigas em nosso próprio planeta, viajaremos por enigmas que desafiam a lógica, a ciência e a própria imaginação. Abracem o desconhecido enquanto exploramos os limites da compreensão humana e buscamos respostas para perguntas que ecoam através dos milênios. Nosso primeiro destino fica no deserto peruano, onde encontramos um conjunto de geoglifos colossais, conhecidos como linhas de Nazca. Imagine sobrevoar um deserto árido e testemunhar centenas de linhas perfeitamente retas, esculpidas na terra, algumas se estendendo por quilômetros. Essas linhas formam padrões intrigantes, animais, plantas, figuras geométricas e até o que parece ser um astronauta. Quem criou essas obras de arte monumentais e, mais importante, por quê? A explicação mais aceita é que foram criadas pelo povo Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., possivelmente como parte de rituais religiosos ou para marcar locais sagrados. A precisão e o tamanho dessas linhas, algumas visíveis apenas do céu, levantaram questões sobre como uma civilização antiga, sem acesso à tecnologia aérea, poderia ter realizado tal feito. Alguns especulam que os Nazca tiveram ajuda de cima, literalmente, e que as linhas eram mensagens para deuses ou seres extraterrestres. Agora, navegamos para um dos mistérios mais infames do nosso planeta, um lugar que evoca medo e fascínio há décadas: o Triângulo das Bermudas. Esta área, localizada no Oceano Atlântico e delimitada por Miami, Bermuda e Porto Rico, tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aeronaves. A lenda começou a tomar forma no século XX, com relatos de navios desaparecendo sem deixar vestígios, bússolas enlouquecidas e transmissões de rádio interrompidas abruptamente. Um dos casos mais famosos é o Voo 19, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados, que desapareceu sem deixar rastros em 1945. As teorias para explicar esses desaparecimentos variam de eventos climáticos extremos a anomalias magnéticas e até portais para outras dimensões. A verdade é que, até hoje, nenhum estudo científico conseguiu explicar completamente os eventos no Triângulo das Bermudas, mantendo vivo o mistério. Em 1888, as ruas de Whitechapel, em Londres, foram tomadas pelo terror. Um assassino em série, conhecido como Jack, o Estripador, espalhava o medo e a morte, vitimando mulheres em um dos casos mais famosos e não resolvidos da história criminal. A brutalidade dos assassinatos, a precisão cirúrgica com que os corpos foram mutilados e as cartas enigmáticas enviadas à polícia chocaram a sociedade vitoriana e capturaram a atenção do mundo. Imagine um livro escrito em uma língua que ninguém consegue decifrar, repleto de diagramas e ilustrações de plantas e constelações que parecem não existir em nosso mundo. Esse é o enigma do manuscrito Voynich, um documento medieval que intriga criptógrafos, linguistas e historiadores há séculos. Datado do século XV, o manuscrito recebe o nome de Wilfrid Voynich, um livreiro polonês que o adquiriu em 1912. Seria um código secreto, um tratado de alquimia, um diário escrito em uma linguagem esquecida, ou uma elaborada brincadeira de um gênio medieval. O manuscrito Voynich permanece como um dos maiores desafios da criptografia. Em 1937, a aviadora Amelia Earhart, conhecida por sua coragem e pioneirismo, embarcou em um voo que a tornaria uma lenda. Tentando ser a primeira mulher a circunnavegar o globo, Amelia e seu navegador, Fred Noonan, desapareceram sobre o Oceano Pacífico. Apesar de uma busca massiva conduzida pela Marinha dos EUA, nenhum vestígio do avião de Earhart foi encontrado. A última transmissão de rádio de Earhart indicava que ela estava ficando sem combustível e que a ilha Howland, seu ponto de reabastecimento, não estava à vista. Alguns acreditam que o avião caiu no mar e afundou, enquanto outros especulam que Earhart e Noonan pousaram em uma ilha remota e morreram como náufragos. Teorias mais ousadas sugerem que eles foram capturados pelos japoneses ou até mesmo que conseguiram retornar secretamente aos Estados Unidos com novas identidades.
No planalto de Gizé, ergue-se majestosa a Esfinge, uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana, guardando os segredos do Egito Antigo há milênios. Esculpida em um único bloco de calcário, com 20 metros de altura e 73 metros de comprimento, a Esfinge é uma das maiores e mais antigas esculturas do mundo. Acredita-se que a Esfinge tenha sido construída durante o reinado do faraó Quefren, por volta de 2500 a.C., mas a data exata e as técnicas utilizadas em sua construção ainda são debatidas pelos estudiosos. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 experientes esquiadores russos, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição aos Montes Urais. O que começou como uma aventura na vastidão congelada da Rússia se transformou em um dos mistérios mais perturbadores do século XX, conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov. Semanas depois, quando o grupo não retornou, uma equipe de busca e resgate foi enviada ao local. A barraca do grupo foi encontrada rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem fugido em pânico de algo terrível. Os corpos dos esquiadores foram encontrados espalhados pela encosta da montanha, alguns com ferimentos inexplicáveis, como fraturas múltiplas e traumatismo craniano. As autoridades soviéticas concluíram que a causa das mortes foi uma força natural irresistível, mas a falta de evidências conclusivas e a natureza bizarra das lesões alimentaram especulações que variam de avalanches a testes militares secretos. A história da humanidade é repleta de contos de cidades perdidas e civilizações esquecidas, mas poucas capturaram a imaginação como a Atlântida. Descrita pelo filósofo grego Platão, Atlântida era uma potência naval, uma ilha-nação rica e poderosa que dominava o mundo conhecido, até que foi destruída por um cataclismo e afundou no oceano em um único dia e noite. Embora não haja evidências arqueológicas conclusivas para apoiar a existência da Atlântida, a lenda persiste há mais de 2000 anos. Alguns acreditam que Atlântida é apenas uma alegoria criada por Platão para ilustrar suas ideias políticas e filosóficas, enquanto outros argumentam que ela representa uma civilização real perdida para a história. No coração da China, um exército silencioso de terracota guarda o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador que unificou a China no século III a.C. Descoberto por acaso por agricultores em 1974, o exército de terracota de Xi'an é uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Textos antigos descrevem o complexo funerário como uma maravilha da engenharia, com tetos adornados com pérolas representando as estrelas e rios de mercúrio fluindo em torno de uma representação em miniatura de seu império. A tumba principal permanece selada, protegida por armadilhas e perigos mortais, de acordo com os relatos históricos. Nossa jornada nos leva agora para as fronteiras do cosmos, onde enfrentamos um dos maiores mistérios da ciência e da filosofia, o paradoxo de Fermi. Com bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea, e um número incontável de galáxias no universo observável, parece estatisticamente improvável que estejamos sozinhos. O físico Enrico Fermi questionou por que, dada a vastidão do universo e a idade do cosmos, ainda não encontramos evidências de vida extraterrestre inteligente. Em 1970, em Lincolnshire, Inglaterra, moradores ouviram um zumbido misterioso no céu. O fenômeno intrigou cientistas e curiosos, mas a origem nunca foi identificada. Teorias variam de testes militares à comunicação extraterrestre. Até hoje, o zumbido de Lincolnshire permanece um enigma não resolvido. E aí, qual desses mistérios você achou mais intrigante? Deixe nos comentários suas teorias e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima aventura!